aprender dois comandos da mais alta importância aqui. Um deles é da mais alta importância, o outro também é importante. Então, agora, é o seguinte, vamos calcular só as raízes reais. Tá? Alguém quer, tá bom? Por algum motivo, você só vai utilizar, calcular as raízes quando elas forem reais. E a saída do seu programa vai ser o seguinte, vai ser uma frase. Tá bom? Se as raízes forem reais, ele vai escrever o seguinte: as raízes são um valor de uma raiz e valor de outra raiz. Entendeu? Isso quando as raízes forem reais. Quando não forem, eu não quero calcular, só quero escrever a frase: as raízes são complexas. Tá bom? Estou mudando a especificação do nosso problema. Tá bom? Você repara que eu tenho duas coisas aqui ao mesmo tempo que eu estou lançando. Uma, eu tenho dois comportamentos possíveis para o meu programa, para a execução do meu programa. Tá bom? Se o delta for maior que zero, vai comportar de um jeito. Vai escrever essa frase: as raízes são tá. Tá bom? Se não, vai escrever: as raízes são complexas. E depois tem a própria escrita dessas frases aqui, que a gente tem que aprender como é que a gente faz isso. Então, vou mostrar para vocês aqui como que a gente muda o nosso programa para ele ficar dessa forma aqui. Vou fazer o seguinte: até aqui é isso mesmo, calculou delta. Então agora eu vou colocar um comando que é para execução condicional. Esse comando é if delta maior ou igual a zero. Bom, repara, na hora que eu bati o if, ele já colocou essa palavra then e essa palavra else. Tá bom? Então aqui eu vou fazer o seguinte: se o delta for maior que zero, eu tenho que calcular as raízes. Né? Então eu vou tirar as raízes daqui, ó, Ctrl X, vou colocar aqui, Ctrl V. Aqui tem umas bobagenzinhas, mas você seleciona tudo aqui, põe formatar, corrigir recurso, seu programa fica bonitinho outra vez. Tá bom? Então, se o delta for maior que zero, as raízes são reais. Tá bom? Então, eu vou calcular as raízes, que é isso que eu já fiz aqui, e agora eu vou imprimir as duas raízes, vou imprimir aquela frase. Para isso, nós vamos usar esse comando aqui, printf Bom, deixa eu explicar aqui o que é esse comando aqui. Não, eu vou acabar o programa aqui, vamos ver o efeito dele, depois a gente volta no comando aqui. Bom, então, aqui agora é o seguinte: se o delta for maior que zero, é isso. Se não, tem a cláusula else. Tá bom? Que é se não. Tá bom? Se for, se essa condição aqui avaliar para true, isso aqui é uma expressão lógica, então esse bloco aqui de comando. Se não, esse daqui. Tá bom? Eu vou salvar isso daqui, salvei, e agora eu vou executar daquele jeito, gente, usando só isso daqui. Então, agora aqui, já estou aqui na console, já é o primeiro aqui, tá certo? Entre com o valor de A, 12, valor de B, 87, valor de C, 23. Pronto, aqui, ó, ele já escreveu essa frase aqui, ó. As raízes são menos 0,2, não sei o que, e isso daqui. Então agora vamos prestar atenção aqui nesse comando aqui, gente, no printf. O printf, eu escrevi a frase que eu queria aqui, entendeu? Mas no meio dessa frase eu tenho que colocar valores que estarão invariáveis. Tá bom? Então o que eu faço é colocar o que a gente chama de um código de formato. Sempre coloquei %f aqui e %f. Isso aqui ocupa um lugar, que é onde será impresso o valor de uma variável. Bom, e a correspondência é o seguinte: primeira variável, primeiro código de formato. Segunda variável, segundo código de formato. Tá bom?
E aqui, %f, vocês vão ver vários outros. O próprio %f tem uma série de modalidades, vocês vão ver alguns exercícios com ele. Tá bom? Mas %f é um código de formato adequado para números. Tá bom? Então, é isso daqui. Tá? Vamos rodar esse programa aqui agora, vamos pegar um delta negativo, gente, só para a gente testá-lo completamente. Entro com o valor de A. 30, valor de B2, valor de C, 67. Pronto, ele escreveu aqui, as raízes são complexas. Vamos ver aqui com um pouco mais de detalhe isso daqui. Bom, então, como é que eu comando if? Bom, gente, a forma geral dele aqui. If, uma condição, isso aqui é uma expressão lógica, certo? Uma expressão que vai ser calculada e vai resultar em um valor true ou false. Se resultar em true, então o bloco então será executado. O bloco é um tantão de comandos, quantos comandos você quiser. Bom, e ele termina, o bloco termina quando? Quando aparece essa palavra-chave aqui, else, que dá início, então, ao bloco se não. E o end fecha o if. Bom, então, se condição avaliar para true, esse bloco aqui é executado, se não, é este bloco. Então, aqui, ó, no nosso caso aqui, esse programa aqui está parecido com aquele que eu fiz aqui na frente de vocês. Bom, aqui está o bloco então, e aqui está o bloco se não. Bom, aqui agora está o printf, tá bom? Repara, aqui eu usei um outro código que serve para números também, que é o %g. Bom, eu pus o R1 encaixando com esse %g aqui e o R2 com esse outro %g. Ok? Bom, como último exemplo aqui para a nossa aula, vamos fazer um programa que ele vai ler o nome do aluno, tá bom? Vai ler quantos pontos que esse aluno fez e vai imprimir, conforme o caso, a frase desse tipo aqui, ó, gente. José, com 75 pontos você passou. Tá bom? Ou então não passou. Tá? Se for maior ou menor que 60. Bom, vamos desenvolver esse programa aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o que, gente? Ler o nome do usuário, tá bom? Então, eu vou chamar uma variável para guardar o nome. Um bom nome é nome, né? Nome igual a input. Aqui eu já vou acrescentar aquele outro parâmetrozinho, gente. Tá? Para o usuário não precisar de colocar aspas no nome dele. Depois agora aqui, eu quero fazer uma firulazinha aqui, tá bom? O cara colocou o nome, falou assim, seu nome, por favor. Ele falou, João. Aí agora, ao invés de perguntar assim, quantos pontos você fez, eu vou perguntar assim, João, vírgula, quantos pontos você fez? Então, eu vou fazer o seguinte, eu já tenho, o nome dele já está na minha variável nome, não é? Então, agora eu vou fazer o seguinte, pontos, tá bom? Que é para guardar os pontos, tá bom? Igual a input. O argumento do input é um string. Tá bom? Eu posso pôr aqui uma expressão que resulte em um string. Essa expressão vai ser a concatenação do valor que está guardado em nome, mais que a concatenação, tá bom? Justaposição. Agora aqui eu vou pôr aspas, né? Vírgula. A tela aqui está pequenininha, gente. Bom, repararam aqui até onde que eu estou indo aqui? Vamos ver daqui a pouco o comportamento do programa aqui, tá? Da execução, no momento da execução. If pontos maior ou igual a 60,
Coloquei um código de formato, %S. Isso aqui serve para string. O que eu vou imprimir aqui? O nome e os pontos. Deixa eu aumentar a janela aqui para não ficar virado. Estou fazendo uma besteira com a tempo. Aqui é a piadinha que eu sempre faço. Uma carinha triste aqui. Vou salvar isso daqui. Bom, salvei isso daqui, agora eu vou executar isso daqui. Então, mandei executar. Olha aqui, primeira coisa, pergunta, seu nome, por favor, vou pôr aqui, João. Aí, olha aqui, gente, a pergunta que veio aqui agora. João, quantos pontos você fez? Bom, isso é o resultado do que, gente? O input, ele tem como argumento um string. No caso aqui, eu pus um string como resultado de uma expressão. A expressão é a concatenação do nome com esse restinho aqui, ó, vírgula. Quantos pontos você fez? Bom, e aqui no printf, tá vendo, gente? Aqui, ó, o nome está encaixando aqui nesse %S, que é um código de formato adequado para strings. Bom, e pontos está encaixando nesse %D aqui, que é um código de formato para números inteiros. Para números também, ou para números inteiros, sem casas decimais. Então, quantos pontos você fez? Vou pôr aqui, 50 pontos. João, com 50 pontos você não passou. É a piadinha. É o contrário, errei aqui, né? Tipo, errei o meu. Está errado aqui, gente, peraí. Agora sim. Salvei aqui. Deixa eu executar outra vez aqui, gente. Isso aqui, kkk. Engraçadíssimo. Bom, tá bom, gente. Então, a gente usando esses comandos, printf, if, strings, não sei o que mais, você faz programas que são flexíveis, educados. Bom, pode fazer mal educado também. Bom, mas é possível fazer uma série de brincadeirinhas, não sei o que pode tornar o seu programa mais simpático. Bom, muito bem, gente. Então, terminando aqui. O que eu queria com a aula de hoje? Vocês entendessem o que é compilador, interpretador, sistema operacional, interação de todas essas coisas aí. Bom, conhecer sintaxe de Scilab para variáveis, expressões, comandos de atribuição, literais. Saber procurar, tá bom, gente? É importantíssimo que vocês treinem a utilizar o help, certo? A ajuda do Scilab, tá bom? Lá tem muita informação, eu estou lá o tempo todo. Tá? Saber utilizar o Scilab como uma calculadora é muito bom para a gente treinar, tá bom? E é prático também, como calculadora mesmo, eu acho muito prático. Vocês têm que conhecer como é que você salva um arquivo, como é que você recupera um arquivo que já está salvo, como é que você
enfim, executa um arquivo, executa com eco, executa sem eco. Você tem que saber esse tipo de funcionalidade. Como é que você solicita uma entrada em tempo de execução? Conhecer expressões lógicas, os operadores relacionais, strings, saber prever e saber construir programas que utilizem if, saber prever o comportamento de um comando if, ser capaz de utilizar o comando printf para controlar o formato de saída de dados de um programa. Bom, muito bem. E concluindo. O Scilab é muito mais confortável do que aquela nossa jeitinho de programar bit a bit ali. Tá bom? Então, não tem chance de comparação. Tá bom? A interface de comando, você usa aquela console, ela é muito boa para testar um comando isoladamente ou para usar como calculadora mesmo. Tá bom? Para qualquer cálculo um pouquinho mais complicado, gente, é muito melhor escrever um programa. Aquilo aí fica guardado, a receita de bolo que você pode repetir, fica lá guardado no seu programa, tá bom? Repetindo o que eu falei desde o começo, que eu preveni vocês. If then else, o comando de atribuição, gente, são grandes construções na ciência da computação. Todas as linguagens têm isso. Você pôr ou não um ponto e vírgula para tirar eco, para colocar eco, percento G, percento E, percento não sei o que, isso tudo um monte de chateação, de coisinha pequenininha, que faz parte. Não tem como evitar. Não, você tem que saber utilizar um printf e tem que decorar mesmo esses códigos aqui. Não precisa saber tudo de código, você pode sempre consultar. Em provas mesmo, eu nunca vou pedir de detalhes como isso. Mas, para vocês vão ver diversos exemplos. Aqui a saída, essa de equação de segundo grau, aqui já foi ver. A saída fica muito mais inteligível se você utilizar um printf. Bom, você melhora muito a usabilidade do seu programa. Vocês têm que saber também mexer com o nosso ambiente, tá bom? E o principal coisa, gente, não tenham medo, tá bom? Uma série de detalhes, o Scilab ensina muito melhor do que eu. A paciência dele é infinita e ele sabe muito mais. Uma série de programas, pessoal, é desse jeito pode, desse jeito não pode. O que eu vou fazer é experimentar no Scilab. Eu não vou fazer outra coisa. Experimentem, gente, não estraga. Tem vários alunos que eu percebo que o cara fica com medo daquilo ali. Não precisa ter medo. Não vai estragar seu computador, o Scilab não vai estragar, não vai acontecer nada se você fizer a maior besteira. Eu vou fazer diversas besteiras aqui na frente de vocês. Eu já fiz algumas hoje, como eu disse, hoje fiz ensaiadas, mas certamente vou fazer algumas aqui não ensaiadas. Bom, porque isso sempre acontece e ninguém morre por causa disso. Tá bom, gente? Então é isso aí, a nossa aula de hoje.